Orientação para o culto doméstico preparada pela Igreja Presbiteriana de Santo André. Estudos no Evangelho de João. Lá em João 14, verso 6, estudaremos sobre mediação, revelação e justificação. Olá, eu sou o pastor Fernando Abraão e esta é a orientação para o culto doméstico deste domingo, dia 11 de julho de 2021. Isto que você tem diante dos seus olhos é a orientação, cada um dos passos a serem seguidos nessa ordem litúrgica. Que seja bênção para a tua vida. Comecemos o nosso culto ao Senhor dizendo em que cremos. Vamos fazer isso com o credo dos apóstolos. Vamos ler juntos, eu aqui com a gravação e você em casa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livre, ó grande Deus, clamamos, fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber. Por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica de Romanos 5, versos 1 e 2. Vamos ler. Romanos 5, versos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pense um pouco nesse texto. Por meio de quem temos salvação? Quem é o mediador? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece conosco por meio do nosso Senhor Jesus Cristo? Temos paz com Deus. Mas como isso pode acontecer? Como podemos ter paz com Deus? É quando nós cremos naquilo que o Senhor Jesus Cristo revelou. Crendo em Cristo como Ele é, como Ele mostrou-se durante o seu período histórico aqui entre nós, como as Escrituras registram, como nós devemos crer, porque assim Deus nos deu e está na sua palavra, crendo assim na revelação, temos paz com Deus. Ora, crendo temos paz, como podemos ter paz com Deus com tantos pecados quanto nós carregamos? É porque crendo em Jesus Cristo, o mediador, nós somos justificados dos nossos erros. Isto é, os nossos pecados deixam de ser creditados a nós. O Senhor Jesus os levou sobre si e, crendo nele, somos feitos justos na justiça do próprio Senhor Jesus. No mediador, segundo a sua revelação, somos justificados por meio da fé, conforme ele revelou entre nós. Que nós tenhamos isso tudo no coração e guardemos essas 3 palavrinhas que estão aí na sua projeção: mediação, revelação, justificação. E assim, diante de Deus, oremos. Oremos contritos, confessando nossos pecados. Oremos confessantes, porque sabemos em que cremos e acabamos de confessar a nossa fé quando dissemos com o nosso coração empenhado naquilo que fazíamos o credo dos apóstolos. E agora então, podemos orar a Deus adorando-o, contritos, confessantes, em adoração. Vamos estudar a palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Temos estudado o Evangelho de João já há muitos meses. E na semana passada estudamos deste Evangelho, o capítulo 14, versículos 1 a 7, com atenção especial dedicada aos versículos 1 a 3. Hoje pretendo prosseguir com os irmãos, estudando os versículos 4 a 7, com ênfase no versículo 6. Façamos a leitura, João 14, de 1 a 7. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Na última orientação para o culto doméstico, estudando João 14, e em especial os versos 1 a 3, aprendemos que o Senhor Jesus, estando presente com seus discípulos e sabendo o significado da ansiedade, do temor, da aflição,
compadecido deles, amando-os até o fim, sabendo que aquilo que seria aparentemente terrível e a perdição total, a sua morte na cruz, mas que aquilo não seria o fim, pois ele ressuscitaria dentre os mortos, sendo glorificado pelo Pai. Pois bem, diante disso tudo, o Senhor começa a consolar os seus discípulos, apresentando a eles as palavras que realmente amparam a paz no coração daquele que nele crê. E ele o fez inicialmente dizendo no 14, não se turbe o vosso coração. E não se turbasse, por quê? Com que fundamento? O fundamento é que ele, Jesus Cristo, Deus encarnado, um com o Pai, era tão confiável quanto o Pai. Credes no Pai? Credes em Deus? Crede também em mim. Ele continuava dizendo que a esperança do crente não deveria estar nas coisas visíveis agora aqui, nos tempos que vivemos, mas nos céus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, tirando os olhos daquilo que é temporal e colocando os olhos dos discípulos no que é eterno. E ele disse que isso seria assim porque prepararia lugar para os discípulos naquela casa do Pai, onde havia já muitas moradas. E como ele prepararia esse lugar? Indo à cruz, morrendo no lugar da sua igreja, do seu povo, no lugar de você que crê em Cristo, no meu lugar, graciosamente redimido. Ele, morrendo em nosso lugar, faria com que todo aquele que nele cresce, a sua igreja, fosse justificada. E essa justificação seria comprovada por meio da sua ressurreição dentre os mortos, que no versículo 3 está marcada pelo verbo voltarei. E, continuando, o voltarei com a sua ressurreição, o verso 3 diz, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, apontando profeticamente para algo muito posterior, a sua volta dos céus para buscar a sua igreja. Ele é o garantidor, portanto, do consolo do seu povo. Crendo em Cristo, sabemos, somos justificados dos nossos pecados, a sua cruz. Isto é fato porque ele ressuscitou dentre os mortos. E essa sua ressurreição, então, é que nos garante. Ele voltará, buscará a sua igreja e nos conduzirá aos lares eternos já preparados, já existentes na casa do Pai. O nosso lugar está garantido porque Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então o Senhor Jesus passa a apresentar uma outra palavra, um outro sentido que queria desenvolver quanto ao estarem agora na terra, crentes em Cristo, e ao passarem a estar na eternidade com Deus, nos lares celestiais. Ele então diz, verso 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E essa palavra caminho aqui significa sem dúvida a eternidade, e nós podemos ver que isso significa a eternidade quando estudamos no capítulo 8, o Senhor Jesus dizendo aos incrédulos que eles não poderiam estar com Cristo na presença do Pai. Veja lá, por favor, 8:21, de outra feita lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. E no 23 ele diz, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo eu não sou. Ora, do que ele falava? De estar com o Pai. Este é o destino final do Senhor Jesus. E os incrédulos não poderiam estar com ele, porque incrédulos não seriam justificados, não teriam então seus pecados perdoados e não desfrutariam da comunhão com Deus, na mediação de Jesus Cristo, dos lares eternos. Mas se esse é o destino, havia também no caminho uma parada obrigatória. E discutimos sobre essa parada obrigatória quando passamos por 13:33,
E o Senhor Jesus dizia aos seus discípulos, em particular aos crentes nele: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ora, não pode ter o mesmo significado que houve na menção aos judeus, porque aqueles incrédulos não iriam à presença do Pai, justificados para os lares eternos. Para onde então iria Jesus, que os discípulos não poderiam ir? Estudamos isso. E o lugar onde iria era no caminho para o céu, numa parada obrigatória, a cruz. Os discípulos não poderiam ir à cruz, somente Jesus Cristo pode justificar o seu povo, a sua igreja. Então, nós temos o caminho mencionado por Jesus, João 14:4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Temos uma parada obrigatória, a cruz, que só o Senhor Jesus poderia cumprir, mas que, segundo ele disse no versículo 36, para Pedro: aonde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Depois os discípulos seguiriam a Cristo. Seguiriam para onde? Para a presença do Pai, para os lares eternos, onde os incrédulos não poderiam entrar. Isso tudo já vinha sendo explicado pelo Senhor, vinha sendo apresentado pelo Senhor, de modo que aqueles que estavam próximos a Ele deveriam ter compreendido, mas não compreendiam. Os seus olhos ainda estavam obscurecidos, os seus ouvidos ainda estavam tapados, diminuídos na sua capacidade de ouvir. Na verdade, o que lhes faltava era entendimento da verdade, do que o Senhor Jesus falava e ensinava. Mesmo ele presente e ensinando com a qualidade com que fazia, estando tudo tão evidente, era tudo tão ignorado. João 14,6, então, nos apresenta um resumo da mensagem do Senhor Jesus Cristo, que tem aspecto evidente, mas também tem aspecto mais profundo. João 14,6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Qual é o ensino primário desse texto? É o ensino que salta do próprio Evangelho de João. É o ensino que salta, segundo a teologia bíblica, da coerência interna do próprio livro. Se fôssemos fazer algumas correlações com outros livros das Escrituras, e o faremos em breve, expandiríamos isso para uma teologia sistemática. Mas a ideia inicial é olharmos para o próprio Evangelho de João, para ver o que o apóstolo registrou e o que os discípulos, tendo ouvido, deveriam ter compreendido. Comecemos então pela primeira parte do verso. Eu sou o caminho. O caminho aponta para algo que o Evangelho de João nos ensina em alguns dos seus trechos. E nós, para podermos ver esses trechos do Evangelho de João, temos que ter algo em mente. Um caminho liga dois locais diferentes. A pergunta de Tomé não é totalmente descabida. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ora, o Senhor Jesus já havia dito para onde iria. Ele iria para a casa de seu pai, onde há muitas moradas. Ora, se ele iria para lá e o caminho preparado para lá era por meio da cruz, este preparo feito pelo Senhor Jesus era de união entre o destino eterno, salvo, redimido, na presença do Pai, e este local onde nós vivemos agora, caído, mortal, corrompido. O caminho entre o local da corrupção e o local da glória é Cristo Jesus. Logo, entre os dois locais, há algo que os une, há algo que faz a mediação entre os dois pontos, entre a morte e a vida, a morte presente e a vida eterna. Está Cristo, Ele é o mediador. E será que em João isso é visto em algum lugar? Por exemplo, no capítulo 10,
Podemos ver ali a partir do versículo 27 até o 30, diz o Senhor Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Cristo então está no caminho, sendo seguido, elas seguem a Cristo. Ele, ao produzir o caminho, torna-se o próprio caminho. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho. Eu sou aquele que, sendo seguido, conduzo até o meu Pai, conduzo até o lar celeste, sendo seguido no sentido de crido, imitado, andando como discípulo de Cristo segundo as Escrituras, segundo o que ele viveu e o que ele ensinou. Ele é o mediador. Credes no Pai? Crede também em mim. Eu os conduzo até a casa de meu Pai, onde há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês na cruz. Creiam em mim. Eu sou o caminho. Sigam-me. Isto é dito por Paulo na primeira carta que escreveu a Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Homens perdidos em seus delitos e pecados. Deus, o eterno. Onde estamos? Na morte. Deus preparou para nós lares eternos. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O texto de João 14 também nos diz que ele é o caminho, ele é a verdade. Se o caminho é singular, ele é o único mediador, ele é a verdade. A palavra de Deus nos diz, e isso tem sido muitas vezes repetido aqui, que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E o texto de João 1,18 fala explicitamente do Senhor Jesus. É o que o seu contexto aponta. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Foi a glória de Jesus Cristo que João e os discípulos viram. É nisto que nós temos crido que ele, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. A revelação, então, é fiel. É por isso que ele vai dizer no versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Conhecer a um é conhecer ao outro, porque um é a revelação do outro. Logo, se Jesus Cristo é a revelação fiel do Pai, ele é a verdade. Crendo na verdade, é que seguimos a Cristo. Na epístola escrita aos Hebreus, é dito, lá em seu primeiro capítulo, versículos 1 e 2, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho. Jesus Cristo, Deus o Filho encarnado, é a revelação do Pai. É a revelação do próprio Pai, da sua vontade, do seu plano eterno, apresentado ao mundo todo e crido pela Igreja. Jesus Cristo é a verdade. O texto de João 14,6 ainda vai dizer: o caminho, a verdade, e também de forma singular, identificada como única, a vida. Ora, se os homens estão mortos em seus delitos e pecados, o que pode acontecer com os mortos senão a putrefação, senão o seu aniquilamento eterno, senão o seu encaminhamento para aquilo que as Escrituras chamam de inferno, de Hades, de lugar onde o verme não para de roer?
Isso é inferno, isso é perdição. É evidente que isto não é a vida. Ora, o que é a vida? A vida é estar em comunhão com o Deus eterno. A vida é viver em paz com Deus eterno, livre dos próprios pecados, pelo mérito de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a vida? Sim, como Ele é a vida? Justificando-nos dos nossos pecados. No capítulo 11 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, diante de Marta, falava a ela a respeito da ressurreição que concederia a Lázaro. Marta, cheia de dúvidas em seu coração, disse: não, eu sei que ele ressuscitará no último dia, mas será que ele poderia ressuscitar agora? Se o Senhor estivesse aqui, ele nem teria morrido. Era um pedido queixoso de Marta, da sua maneira dura de falar. A isto tudo, o Senhor Jesus, de maneira muito compreensiva, respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? O Senhor Jesus é, então, a vida para aquele que nele crê. Ele, então, torna o culpado morto, em inocente, vivo. Ora, como uma coisa acontece para se transformar na outra? Como o culpado se transforma em inocente? Sendo justificado. Cristo tomando as suas culpas e atribuindo ao impuro, ao injusto, a sua própria justiça. Jesus Cristo é a vida. Ele é o justificador. Ele então concede ressurreição e vida. E há pouco nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tenho para mim que Romanos 5:1 é apenas uma maneira diferente de dizer João 14:6. O mediador, a revelação, a justificação. Jesus Cristo é a vida. Ele é justificador de todo aquele que nele crê. Então temos um ensino primário aqui surgindo do próprio Evangelho de João. E todas as passagens de João citadas estão antes de João 14. Logo, os discípulos tinham tido a oportunidade de ouvi-lo, de presenciar aquilo que ele ensinava. Não entenderam porque estavam ainda obliterados em seus corações. As perguntas que faziam, então, eram cabíveis para quem não atentava, para quem não percebia, para quem não entendia. Mas então o Senhor Jesus Cristo responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o mediador, o único. Eu sou a revelação, a verdade entre Deus e os homens. Somente pode ser crido aquilo que eu revelei. Eu sou a verdade e eu sou a vida, eu sou o justificador, o caminho, a verdade e a vida, o mediador, a revelação e o justificador. Mas há também um ensino secundário, um ensino que aprofunda, vai além daquilo que surge de imediato aos nossos olhos pela leitura. É algo que nós temos que pensar, raciocinar, para que compreendamos ainda adiante e apliquemos isso de uma maneira mais presencial aos nossos corações, aos nossos atos, ao nosso comportamento social. Assim, o caminho e a verdade e a vida também podem ser compreendidos não contrariamente, mas em acréscimo ao que já entendemos, como o caminho sendo a ética,
em Cristo, o comportamento da imitação de Cristo. No próprio Evangelho de João, no capítulo 13, nós vemos de 13 a 17: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Estamos aprendendo com Cristo, aquele que é o Senhor, aquele que é o enviador, aquele que nos colocou no mundo em missão. Ora, se estamos assim, então nós somos servos do Senhor. Então nós somos enviados pelo Senhor. E sabendo disso, o que devemos fazer? Devemos fazer como Ele. O caminho é a ética de Cristo. Ele é o mediador. Ele une o perdido ao Deus eterno. Tira da corrupção e conduz para o lar celestial. Mas Ele faz isso com pessoas que o seguem. E no percorrer do caminho o imitam. Seguem o seu exemplo. Logo, o caminho é a ética de Cristo. Não é qualquer ética, há muitas. É a de Cristo. O modo de viver imitando a Jesus, seguindo o seu exemplo. Há também, nesse ensino secundário, raciocinando a respeito de quem é Cristo, o entendimento a respeito da verdade. Já vimos, Ele é a verdade porque é a revelação perfeita do Pai. Mas se seguirmos até a Epístola de Paulo aos Colossenses, em seu capítulo 2, veremos que há muito mais aplicações à nossa vida do que apenas a revelação das Escrituras. As Escrituras, sim. O seu comportamento encarnado na presença dos homens, sim, sem dúvida. Mas o que mais? Veja, por favor, Colossenses 2, de 1 a 4. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente com amor. Atente agora. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. A compreensão da realidade que nos cerca, a nossa própria compreensão, compreender a criação na qual Deus nos inseriu, da qual somos parte e na qual vivemos. Compreender isso decorre da iluminação concedida pelo nosso Senhor. Nosso Senhor na pessoa do Filho, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O nosso Senhor Jesus é a origem do conhecimento. Conhecer a verdade é conhecer a Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a revelação a respeito de Deus, certamente salvação. Mas essa salvação alcança aspectos que nós nem poderíamos imaginar em relação à própria criação. Cristo então nos revela a Deus para a salvação e nos concede compreender a criação para que nós sirvamos a Deus nos dias que chamamos de hoje.
o conhecimento, a episteme, a compreensão das coisas, tudo isso está em Cristo, a fim de que nós tenhamos a riqueza completa da forte convicção do entendimento, para que compreendamos plenamente o mistério de Deus, Cristo, e então avancemos. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Conhecer o mistério de Deus, Cristo, salvação. Conhecer a Cristo para conhecer então tudo que Cristo tem para nos ensinar a respeito do próprio Deus, conhecimento eterno, e a respeito da criação de Deus, da qual fazemos parte. A episteme, o conhecimento, o entendimento das coisas estão em Cristo. A vida está em Cristo. A vida, o ser, o existir, a ontologia, a ética, o comportamento, a episteme, o conhecimento, a ontologia, o ser, o viver, está em Cristo. E nós podemos ver isto na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, os versículos 15 a 17. Veja, haverá ética, episteme e ontologia aqui. Haverá comportamento de imitação a Cristo, haverá conhecimento a partir de Cristo e haverá um modo de existir a partir de Cristo. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivemos para Cristo, vivemos seguindo a Cristo, vivemos a ética de Cristo. 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos. Deste modo, o nosso conhecimento mudou. O nosso conhecimento agora é segundo Cristo Jesus, em quem todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos. É Ele quem nos dá conhecimento, nos dá entendimento, mas há mais, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novo ser, nova vida, vida em Cristo Jesus. Uma nova constituição, uma nova interpretação, uma nova ação. Vejam, João 14,6 está em 2 Coríntios 5, versos 15 a 17. Assim concluímos que o Senhor Jesus, nos justificando, e isto por meio da fé nele, nos concede paz com Deus, paz absoluta com Deus. Uma paz que nem mesmo a nossa maldade pode romper, porque justificados mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. É Cristo quem provê fé a nós e quem provê justificação a nós e quem nos concede então paz com Deus, paz absoluta com Deus, redenção. Mas a paz é absoluta com Deus e é uma vida cristã, uma vida segundo Cristo no mundo. Logo, o caminho, a verdade e a vida apontam para a nossa relação com Deus e apontam para uma nova vida neste mundo, um novo entendimento do mundo, um novo comportamento no mundo. Há um ensino primário e há um ensino secundário. E tudo isso está em João 14,6. Que seja guardado pelo teu coração, para que você creia e em Cristo viva e faça diferença nesse mundo onde Ele nos colocou. Que Deus abençoe a sua vida.
Vamos orar. Deus, seja adorado o teu glorioso nome. Seja servido, Senhor Deus, o teu ser conforme o teu querer. Ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, na mediação de Cristo Jesus, o Filho encarnado, nós te buscamos, nós te adoramos. Em ti está o nosso consolo, em ti está a nossa paz, tudo por causa de Jesus. O caminho para a vida é Cristo Jesus. A própria vida é Cristo Jesus. E isto tudo porque, crendo em Cristo, cremos na verdade. Cremos na revelação verdadeira, completa daquilo que o Senhor quis apresentar para o mundo e fez crer a tua igreja para que ela cumprisse o teu plano de redenção sobre a terra. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Obrigado pela redenção e obrigado porque agora podemos viver aqui imitando a Cristo. Capacita-nos a tanto, Senhor. Podemos viver compreendendo a criação, o que nos inclui a nós mesmos. Capacita-nos a tanto, Senhor Deus, para que compreendamos, conheçamos e compreendamos a criação a partir do que o Senhor Jesus, em quem todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos, nos dá a entender. Faz-nos entender. Faz-nos honrar o teu nome e dessa maneira, Senhor Deus, ajudar este mundo a ver a grandeza do Senhor, a glória do Senhor. Diante de dias terríveis como vivemos agora, com tanta mentira, com tanta maldade, com tanta doença, com tantas coisas fabricadas, com tantas coisas postas contra a humanidade, para ofender a Ti, ofendendo a humanidade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, concede que nós compreendamos o mundo ao nosso redor. E assim compreendendo, intervenhamos, Senhor Deus, de maneira como Cristo faria. Assim a verdade e o caminho se relacionam perfeitamente, ambos em Cristo. E ambos sobre aqueles a quem o Senhor concedeu vida, um novo ser, uma nova constituição, um entendimento espiritual da existência, Senhor. Assim o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sendo a vida, nos faz novos. Nos faz agora olhar para trás e dizer, não sou mais como era, agora Cristo vive em mim. Não vivo mais atado ao pecado, atado à lei, atado àquilo que me prendia à morte. Mas, como diz Paulo aos Gálatas, Cristo Jesus nos desarraigou deste mundo e agora vivemos verdadeiramente. Concede, ó Deus, que nesta vida te honremos, que nós desfrutemos da paz com o Senhor e que nós vivamos de modo verdadeiramente cristão neste mundo onde nos colocaste. Seja assim em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.